deixar de falar da Covid. Então, a gente queria saber, né, com a secretária, como é que está a situação do Covid aqui em Guaratinguetá, dos casos. A gente sabe que aumentou em todo o país, né? Esses casos começaram a voltar novamente. E como está hoje a situação no município de Guaratinguetá, Maristela? Então, nós tivemos um pequeno pico no começo de dezembro. Tá? Que nós tivemos 319 casos. E aí isso vem caindo gradativamente. Na outra semana, 301, na outra semana, 111, a última semana de dezembro tivemos 17 casos, né? Essa semana a gente ainda está apurando os dados. O reflexo das festas ainda, de repente, não chegou, né? Talvez. Não, teria que dar aí uns 15 dias, tá? Tivemos 5 óbitos, são 5 pacientes com comorbidades graves, então ainda ficam as recomendações para quem é portador, né? De comorbidade grave. E a vacinação continua, né, Carol, com baixa adesão, baixíssima adesão. Poxa, né? Que a gente não consegue modificar esse quadro. Então, vamos ver, porque agora parece que o governo federal e o governo estadual vêm com uma campanha grande com relação à vacinação. Agora também precisa ter, né? Ter a vacina, né? Ter a vacina, senão não adianta fazer propaganda. Então, imunizante. Porque esse lote que compraram da Bivalente não dá pra nada. Falei, pelo amor de Deus, acho que eu vou falar pra nem mandar. Porque vira aquele tumulto, aquela briga, entendeu? E não vacina todo mundo. Então, assim, vamos esperar uma posição. Você acha que as pessoas estão procurando menos porque está faltando vacina? Talvez uma coisa está puxando a outra? Não, porque o que tem não vai. Por exemplo, a Pfizer até liberou a Pfizer Baby para 4 anos. A gente tem vacina. Eu estou aproveitando um lote de terceira dose para primeira e segunda, porque ninguém foi, e se eu não usar o terceiro lote para a primeira e segunda, vai perder a validade. Que é outra característica, ninguém entende por que descongelou tudo ao mesmo tempo, e agora a gente está nessa situação, né? Mas entre perder e fazer 2 doses, a gente vai fazer a opção por fazer 2 doses. Sim, né? Eu tenho impressão, e aí aguardar que o Ministério tome uma posição, né? Eu falei assim que a gente faz isso hoje com uma segurança um pouco maior, porque não é possível que desta vez não tenha vacina, sendo a ministra da Fiocruz, né? Então, a gente acredita que esse problema será solucionado, pelo menos o da vacina, né? Que a política não atrapalhe mais a ciência. Exatamente, né? Porque uma pessoa que durante a pandemia fez apologia à vacina, à ciência e a tudo mais, então a gente acredita que o Ministério vai dar uma solução. E agora, nessa oportunidade, ela vai ter que precisar corresponder a tudo aquilo. Exatamente. Ela não, todo mundo, né? Todo mundo. Eu falo que do federal ao estadual, todo mundo vai ter que corresponder à expectativa dos votos que receberam, né? Então, mas parece que os 2 entes já falam numa grande campanha, e aí vamos ver se a gente consegue. Mas a gente tem disponível. Para adulto, a gente está abrindo todos os dias, tá? A de criança que a gente está limitando, porque você abre, você perde o frasco. É isso que as pessoas não entendem. Às vezes a pessoa vai lá num dia, poxa, mas eu não posso voltar no outro, não pode vacinar só agora, só a minha filha, não tem como vacinar. É que aí é uma questão de coletivo, né, Carol? Porque você perde o frasco inteiro, seja ele com 6 doses, com 9 doses, com 10 doses. Então, a gente está tomando esse cuidado, porque não temos ainda uma perspectiva, né? Até porque também não deu tempo, né? Tem que deixar as pessoas respirarem um pouco e entenderem, né? Essa história. E compra a nível nacional ou a nível estadual não é uma compra fácil de ser feita, então a gente precisa deixar o povo respirar um pouco para a gente ver quais são as diretrizes que vão vir. Mas promete ser um ano bastante pesado com relação à vacinação, não só da Covid. A gente tem doenças importantes como o sarampo, a poliomielite
poliomielite, que estão com índices de vacinação bastante baixos, algumas doenças voltando. Então, eu acho que esse ano é um ano que vai ser bastante pesado. Eu, pelo menos, me programei para isso, né? Já fiz orçamento para comprar balão, para contratar diversão para as crianças. Para conscientizar e chamar as famílias, né? Enfim, todos os atrativos necessários para ver se a gente mobiliza as crianças e consegue pôr esse calendário em dia. A gente está programado, aguardando, né? O start do governo. Isso, do governo estadual e federal. Maricela, 2 perguntas. Eu comentei aqui no ano passado, acho que na metade mais ou menos do ano passado, que estava muito confusa a vacinação, porque começou dose adicional, dose de reforço, segunda, terceira, quarta, chegou quinta. um momento que ninguém mais sabia o que tinha que tomar. Verdade, eu acho que faltou uma campanha clara. Na verdade, 2, 3, sabe? a quinta dose, ela só está liberada para imunossuprimido grave. Nem idoso maior de 80 anos não está liberado. Quem não tem nada, né? Idoso que tá só para imunossuprimido grave. Então, a gente já tem uma publicação que o Covid vai entrar no PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, né? Para ele virar uma rotina. Então, para nós, vamos lá, Torcidona, 4 doses. Para as crianças, 3 doses. As crianças até qual idade toma 3 doses? Porque eu achava que era 2 só, são 3 todas, doses. De 12 a 17, tá? E as pequenas tá liberado primeira e segunda dose por conta dessa história que a gente vai aguardar aí, né? Então os adolescentes são 3 doses, de 12 a 17, e as crianças menores, os menorzinhos, são 2 por doses, enquanto. Que a gente acha que é o que vai ficar no calendário. Tá? Entendi. Mas tudo isso é achômetro, né? Esse aparelho que não serve para nada. Nós temos que aguardar a posição oficial para a gente poder startar isso aí. Até porque tem muita gente viajando ainda, apesar da chuva, a criançada está de férias, a gente está preparando um movimento dentro das escolas. É isso que eu ia falar, é muito importante, né? Às vezes o pai não vai no posto de saúde, mas vai na escola. Isso, a gente está preparando um movimento dentro das escolas, dentro das creches, um movimento que a gente faz todos os anos. Só que esse ano a gente pensa que vai ter uma adesão um pouco melhor, porque deve sair uma campanha de mídia grande vindo do governo federal. A vacina bivalente que você falou, ela é muito diferente das primeiras vacinas, porque eu tenho lido que já é preciso a vacina de segunda geração, né? Da Covid, por causa das ela vem variantes. Trazendo como Qual é a diferença da bivalente para É igual a gripe H1N1, vai renovando, né? A cepa. É igual, o Covid tende a ser igual H1N1. Ele vem a cepa principal, né? E vem mudando. A da gripe já consegue agregar para o serviço público 3 cepas, né? Alguns no privado tem 4. Que o governo federal ele monitora, né? Ele tem o que a gente chama de ponto estratégico, onde você colhe as amostras e faz um estudo do que mais está incidindo. Então ele trabalha com uma questão epidemiológica. Acho que é por isso que ele tem a segurança de 3 cepas e muita gente pode perguntar e muita gente pode perguntar. Por que a cepa e a vacina do SUS é diferente do particular? Então, acho que é por conta desse estudo que o privado faz. O privado não, o SUS faz, tá? Ele, ao longo, acabou uma vacinação, Carol, esses pontos sentinelas continuam funcionando, continua coletando material de quem chega com gripe, e ele consegue selecionar a cepa predominante.
e aí ele usa essa cepa como predominante como prioridade. Entendeu? Então, ele trabalha com estudos epidemiológicos que vão causar impacto na grande massa. Isso. Mas a vacina contra a Covid está disponível na rede privada? Porque não, ela está falando da gripe. Da Covid é só na rede pública ainda. Isso aí ainda é uma coisa a ser estabilizada, não no Brasil, mas no mundo. Mas eu acho que assim, o que a gente está vendo, eu li um artigo esse dia sobre isso, é o mundo é desigual. Enquanto o mundo for desigual, o vírus vai ganhar, vai continuar se mutando. A tendência é o que a gente esperava, né? Tem países que estão ainda atrasados, países mais pobres. Isso, Então, assim, a tendência é o que a gente espera, né? É que ele vire igual virou H1N1, que são índices baixíssimos, né? O ano passado a gente teve coisa de 2, 3 casos, né? E que a vacinação vire uma rotina, não só no Brasil, mas no mundo, para que a gente possa não viver mais esses episódios de picos muito altos. Agora, né? a gente passou por vários momentos aqui em Guaratinguetá na questão da vacinação, né? Por exemplo, a vacinação, agora a estratégia vai ser em tal lugar, depois a gente vamos experimentar agora fazer dessa maneira, depois do feedback que a gente recebeu da população. Isso. Então, hoje a gente está com outro sistema, né, de vacinação e de locais também. Isso. As crianças de 0 a 4 anos, tá? 11 meses e 29 dias que o Ministério tem essas coisas, né? Porque depois ela passa para o grupo de baixo, né? Primeira e segunda dose, de segunda a sexta, tá? Das 8 às 16, que é a Pfizer Baby, né? De 3 a 4 anos, segunda dose, todas na UBS Oswaldo Cruz, das 8 às 16. Então, todas aqui crianças tudo da Oswaldo Cruz, gente. Isso. E os adolescentes também, tá? As crianças. Depois, de 12 a 17, 18 e mais, aí eu tenho 4 unidades, porque eu tenho mais vacina. Então, tudo, Carol e Xandu, funciona de acordo com a disponibilidade da vacina. Se isso virar rotina, vai para todos os postos e entra no calendário de todos os dias, tá? Elas estão no Parque São Francisco, no AME, na Coab, no Jardim do Vale, no Engenheiro Neiva, todos os dias das 8 às 16. Olha aí, a partir de 12 anos, né, até 17 anos e para os adultos nessa faixa geral. Só os pequenininhos que estão concentrados no Oswaldo Cruz. É a demanda de vacina e também da questão da realidade da cidade, né? Vocês conseguiram distribuir dessa forma. O Oswaldo Cruz, historicamente, por isso a nossa preocupação de reformá-lo, né, embora tenha demorado bastante, ele é a unidade que teoricamente na cabeça da população brasileira de Guaratinguetá é a maior sala de vacina do município, né? Tanto que a gente colocou lá atrás, colocou bem instalada. Então aí a gente permaneceu com esta cultura de deixar as crianças no Oswaldo Cruz. E porque hoje a população tem isso na cabeça. Hoje assim, a questão dos testes também mudou, né? Mudou para não ficar fazendo. Uma pessoa não pode ir lá fazer vários testes, né? O próprio Ministério muda, né? Então a gente segue estritamente o protocolo do Ministério. Não é necessário retestar, né? Depois de ter testado positivo. Você testa positivo, faz o seu isolamento preconizado pelo Ministério e aí você está liberada para voltar às suas atividades. E tem um médico nessa unidade? Como é que está sendo esse atendimento? Todas as unidades têm e depois de um certo horário eles estão disponíveis para atender Covid. O que não adianta muito, porque o povo insiste em ir na UPA. Né? Mas a unidade básica tem o médico. E porventura quem for lá fazer o teste já vai. A gente fechou um horário, porque é um horário que o profissional precisa se paramentar, já sabe que é um sintomático respiratório, mas tem. Tá? O correto seria ir para a UPA só os casos graves, que aí você já está com falta de ar, alguma coisa assim.
né? É isso que as pessoas precisam ter essa consciência, né? Procurar mesmo esse atendimento mais emergencial quando realmente está com esse risco, né? De vida, né? Então, assim, teoricamente. Ontem eu fiz até um ofício para o prefeito e para o Ademar, pedindo mais médicos, que o concurso está pronto, vai ser homologado agora, né? Pelo Ademar, pedindo mais médicos para reforçar essa questão das unidades, melhorar esse fluxo, porque a gente está com empresas contratadas, mas a gente fez um concurso, né? Melhorar essa cobertura da atenção básica para ver se a gente inverte esse fluxo. A gente sabe que é difícil, porque é uma questão cultural, né? O brasileiro tem uma questão do imediatismo, mas esses dias a gente pegou uma criança que está em investigação e a gente até conversou com a mãe, né? Que a criança tem 3 anos, tem uma passagem pela unidade básica. Não pode. 3 anos? E uma vez só que ela foi no posto? Olha. Tudo pronto-socorro, a gente conversou com a mãe, explicou, entendeu? Porque não pode, né? A criança, o portador de alguma doença crônica, ou a mulher que precisa fazer a sua rotina, né? O homem que tem rotina a cumprir, ele precisa ter um vínculo com a unidade dele, né? Se a unidade tem problema, então vamos reclamar, vamos conversar, vamos resolver o problema da unidade, porque não é buscando um serviço de urgência e emergência, que você não faz vínculo, que você não investiga, que alguém não acompanha o seu tratamento, certo? Que depois vai gerar um gasto muito maior para o próprio governo, né? Que você vai solucionar o seu problema. O gasto do governo, para mim, Carol, é o de menos. Eu acho que o problema é você não ter acompanhado uma doença grave ou uma doença crônica. Às vezes pode até virar óbito, né? O cara que está no pronto-socorro, ele está lá para solucionar o seu problema de imediato. Ele está esperando um acidente, que você vá procurar a unidade básica. E você não procura. Quando você procura, aí às vezes o caso está extremamente complicado. Então, assim, precisa vincular numa unidade. Precisa ir, precisa fazer rotina, se demora, se não demora. A gente vai tentar melhorar, né? Você vê, compramos os exames que estavam parados, compramos as cirurgias que estavam paradas. Agora, você tem que estar lá na unidade para eu saber do que você precisa. Até a subsecretária, a Bianca, né? Ela tinha comentado com a gente lá na inauguração do Oswaldo Cruz que estava para entrar já, agora, não sei se vai continuar com essa mesma ideia, um novo sistema até de comunicação com as pessoas, né? Por SMS, que às vezes a gente tem que pensar que tem gente ainda nesse ano, no século, não tem internet, que existe realidade assim. Não, né? Assim, o Tribunal de Contas todo ano faz essa pergunta para mim, viu? Você faz agendamento online? Eu falei, não, porque ele não proporciona equidade. Quem falou que todo mundo tem celular, que todo mundo tem internet, que todo mundo tem... O pior, habilidade para isso. Entender o que está recebendo, certo? Responder. Né? Então, assim, realmente a gente trocou, já tínhamos 5 anos de sistema. Quem conhece serviço público sabe que um contrato depois de 5 anos ele precisa ser licitado de novo. Ganhou um outro sistema e a gente está em fase de implantação. E esse sistema, Carol, ele não manda MS, o torpedo. SMS. Ele manda o WhatsApp. Que as pessoas falam, mas eu não olho o torpedo. Não olho o SMS mais, né? Antigamente era o SMS. Eu olho, né? Porque o cartão de crédito da gente cai no... Cai no SMS. Mas a gente trocou pelo WhatsApp. Então, agora que acabar a fase de implantação, aí vai começar a ir pelo WhatsApp. Vamos ver como que vai ser essa recepção, isso dá uma aderência. E eu vou aproveitar a sua fala, que no final do ano saiu bastante consulta de oftalmo. E as meninas estavam desesperadas no telefone. É um período tranquilo, porque ninguém, nem doente não quer ficar, né? A UPA ficou super ociosa. Eu falei, gente, daqui que eu vou ligar também junto com vocês. Carol, tortura.
aquilo é tortura de funcionário público. O telefone não atende, o telefone não existe. Cai direto na caixa postal. Engano. Quando atende, o senhor conhece fulano de tal? Não conheço. Eu sei que de uma planilha que tinha na minha mão, eu consegui achar 10 pessoas em 50. É no isso período que da a manhã. Bianca falou assim, ó, as pessoas trocam de número igual trocam de roupa. Avisa todo mundo e não avisa o postinho de saúde, o SUS não avisa. Exatamente. Então, porque mas assim, eu vou perguntar uma coisa às vezes compensa mais você trocar um chip que vem com R$10 de não sei o que. Enfim, isso é a realidade da pessoa. Não tem problema para nós. Mas ela, quando vai à unidade ou quando troca o telefone, ela não atualiza. E a gente fica igual maluca. Eu falei, gente, eu vou falar para você, nem se tiver o Exército da Salvação aqui, consegue achar essas pessoas. Aí juntou todo mundo pro dia 3 e depois fomos diluindo para os outros dias. Então, assim, eu experimentei o que é isso. É extremamente difícil. Eu fiz uma ligação até para uma pessoa, eu falei, olha aqui, um radialista, vocês falam tanto na rádio, chega aqui comigo, vem ligar aqui, que nós vamos ligar junto agora. Aí, mas assim, é uma via de mão dupla, né? A gente cobra muito do poder público e que as políticas funcionem, né? Tanto em âmbito federal, estadual e municipal, mas a gente também, a população precisa andar junto, seja na saúde, seja no lixo, seja na segurança, precisa ter essa cumplicidade, porque quando você tem a razão de reclamar, você precisa ter esgotada todas as possibilidades que você deixou de rabo para trás, né? Você não pode deixar. O prontuário eletrônico, ele é uma ferramenta a favor do funcionário, porque cada vez que eu liguei, Carol, eu interagi no prontuário da pessoa, liguei e não atendeu, liguei e não atendeu. Aí a gente liga 3 vezes no mesmo dia e depois em 3 dias alternados. Daí, desculpa, nós temos... Não vai ligar mais, vai chegar um outro, o que está depois da fila vai conseguir essa vaga. Puxa o outro da fila, da consulta, entendeu? Né? Porque eu não posso perder a consulta, né? Então, assim, essa questão de manter atualizado o cadastro, o número do celular, é super importante, mas super importante. Porque senão também, parece que depois de um tempo que você trocou de número, aquele número que ficou vazio, a operadora dá para outra pessoa. Né? Você imagina a outra pessoa recebendo um WhatsApp. Sua consulta foi confirmada. Sua consulta foi confirmada. O cara vai falar, bobeira, isso nem pedir consulta nenhuma. Maricel, eu acho que aqui em Guará tem uma questão de fundo, que eu pelo menos, eu bato nisso. A gente fez um programa de sábado sobre isso, sobre saúde pública. Acho que falta uma mentalidade em Guará, e isso atinge tanto o poder público quanto a população, quanto os comunicadores, de entender a atenção básica. As pessoas não compreendem a atenção básica. Eu me lembro quando montou a primeira equipe de programa de saúde da família aqui, eu acho que foi com o Francisco Carlos, um famoso radialista de Guará falou assim, não vai dar certo, porque as pessoas não vão no médico quando estão saudáveis, elas só vão no médico quando vão doentes. Então é uma questão de mentalidade. Eu acho que Guaratinguetá não se apropriou, não entendeu a mentalidade da atenção básica, que não é cuidar da doença, é vigiar uma população para que ela continue saudável. Eu acho que por isso que as pessoas não têm vínculo com a unidade, porque elas vão lá, quando elas olham a doença e não a saúde. Mas para que eu vou no postinho se eu não estou sentindo nada? Mas você precisa fazer um preventivo, então, você precisa ir no pediatra pesar, tá com o peso certo. Então quando ela vai e não você não tá com verme, tem uma vitamina, tem várias então coisas. Quando ela vai e não consegue atendimento como ela quer, ela vai no pronto-socorro. E aí inflaciona o pronto-socorro e não resolve assim, né? A gente vai continuar apostando, porque agora nós vamos ampliar 3 equipes de PSF. Então, te pergunto. Aqui tem a equipe PSF já há bastante tempo. Nas unidades básicas que há PSF conjugado, tem maior vínculo com a população? Tem maior vínculo. Pronto, aí. Tem maior vínculo. Mas o que explica isso? Porque assim, você não vai, o agente vai atrás de você. É o vínculo. É o programa de saúde da família. Então, a gente vai continuar apostando, lógico, dentro de um limite, né? Do que é possível, né? Do que é possível nessa estratégia. Mas, de repente, vocês começando a intensificar isso, vai ter uma resposta positiva e vocês vão vendo o que pode ser ampliado. Nós vamos tentar intensificar isso para melhorar essa cobertura. Vamos ampliar 3 equipes de PSF, né? A nossa solicitação é primordial e o resto das unidades vamos, se
os concursados nos ajudarem, né? Porque você faz concurso, passa 10, vem 2, né? Existe. Intensificar os médicos, mas a gente já sabe que alguns médicos são de Guaratinguetá, são conhecidos, já trabalharam conosco. Estão apostando também nessa nova iniciativa. Né? Vão vir, né? E intensificar ainda nas UBSs, até que a gente possa, né? Uma das ampliações é o Vista Alegre, né? Então, eu ia falar disso com a senhora. A gente recebeu uma informação que está tendo a reforma lá, né? A obra. Aí, o temor das pessoas, que quando começou a obra, quando foi anunciado que ia ter a obra lá, a ampliação, o pessoal ficou contente. Mas eu penso assim, Carol, será que quando começar a obra aqui no Vista Alegre, o atendimento vai ser direcionado para o engenheiro Neiva? Aí a mulher me confirmou, Carol, foi lá pro engenheiro Neiva, ajuda a gente, não tem como a gente ir para lá. Vai para o engenheiro Neiva. Eu vou perguntar para a secretária. A obra é rápida, tá? Porque, assim, a gente fez primeiro a área externa, tá? Já para antecipar, é a Codesg que está fazendo, o João está na maior celeridade possível, tá? O importante, que é o leite das crianças, vai ficar na igreja. Então, atenção, gente, a distribuição do leite da unidade do Vista Alegre, que está em reforma, não está no Engenheiro Neiva. O leite é na igreja porque ali senão do bairro. Você pagar passagem de ônibus para ir buscar. O leite vai ficar o preço. Vai ficar o preço do leite, desculpa. Aí não dá. Mas então, então todo o atendimento está lá no Neiva. Vai passar para o Engenheiro Neiva. Não tinha mais próximo? Não tem lugar para alugar. Na igreja não dava para... Não dá, porque assim, olha, Carol, tem uma regra do poder público. Eu tô fazendo a pergunta do quem namorando lá. Isso. Eu tenho uma regra do poder público que eu não posso gastar dinheiro público num imóvel privado. Entendeu? Então, tudo que tem requer muito gasto por um pouco tempo. Tem que adaptar, né? Isso, tem que adaptar, por causa de condições sanitárias. Então, é mais fácil você migrar um tempo. Não, o pior virá é o AME, né? Alojar o AME em algum lugar. Mas a gente tá pensando numa estratégia aí. Mais próximo ao parque, né? Que a gente não sabe como é que você vai aguentar. Não, o parque não aguenta. Não vai dar. A gente tá pensando a parte de baixo da UPA, que ainda não foi utilizada pela UPA, né? Eu preciso conversar isso com o André, temporariamente. Por enquanto, a UBS Oswaldo Cruz, que está com a ordem de serviço de início, né, para essa semana, migrou para o lado do AME. Falei, coloca um tapume e a coisa. Agora, o AME não vai caber no espaço da unidade Oswaldo Cruz. Mas a gente vai fazendo esse quebra-cabeça. A pessoa está perguntando.